Na década de 60, os trabalhadores da empresa Pássaro Marrom iniciaram um movimento de organização a fim de resolver os problemas do dia a dia entre a empresa e os trabalhadores. Dessa maneira, estava nascendo o Movimento Sindical Rodoviário da região. Com a ajuda da Federação e do Sindicato da Construção Civil de Guará, que emprestava sua sede para as reuniões, no dia 27 de agosto de 1962, foi fundada a Associação Profissional de Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Guaratinguetá, onde teve como seu primeiro presidente o Sr. José Alves e seu mandato foi até julho de 1983. Em 1965, com a ajuda da Federação, o terreno na rua André Alckmin, número 65, em Guaratinguetá, foi comprado. Em 1968, o Ministério do Trabalho ampliou a base territorial de Cruzeiro até São José dos Campos. Dessa maneira, a Associação Profissional tornou-se o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Anexos do Vale do Paraíba. Foi em 1972 que as coisas começaram a acontecer. As obras da construção da sede do terreno da rua André Alckmin tiveram início. O sindicato iniciou as atividades em Taubaté, onde funcionava uma secretaria e advogados. Em São José dos Campos, o atendimento era feito no escritório do advogado, mas sempre pudemos contar com o apoio do Sindicato dos Têxteis. Em 1974, inauguramos a sede do sindicato com um churrasco. O desenho da sede foi feito pelo próprio Zé Alves e vários associados ajudaram na construção da sede. Em 1983, a Federação apoiou Barros e Zé Dias em época eleitoral. Desta maneira, forçaram a saída da atual diretoria. A Federação aconselhou o então presidente Zé Alves a fechar o sindicato. Com ordem judicial, em 1983, uma nova diretoria assumiu o sindicato, tendo como presidente Zé Barros e vice Zé Dias. Em 1985, o sindicato realizou uma greve na empresa de ônibus São Bento, pois já naquela época a empresa não recolhia o fundo de garantia por tempo de serviço. O ministro do Trabalho na época, Murilo Macedo, ao invés de intervir na empresa, interviu no sindicato, destituindo toda a diretoria. Todos os diretores retornaram para as empresas, com exceção do Zé Dias, que recebeu o apoio da categoria enquanto o sindicato ficou sob a intervenção. A época era difícil. O governo militar, o presidente da época era João Figueiredo. Porém, antes do fim de seu mandato, Murilo Macedo reempossou toda a diretoria e em 1986, Zé Dias assumiu a presidência do sindicato, tendo o apoio da categoria. Em 1995, o fretamento mostrou toda a sua união e organização. O presidente era o Zé Dias. E, com uma nova diretoria disposta a trabalhar, o fretamento saiu à luta para exigir a equiparação salarial com o setor urbano. Com os ônibus todos parados à beira da Dutra, próximo ao viaduto do Vista Verde, a categoria deu um importante avanço na conquista de direito e benefícios. Em 1997, com o Zé Carlos à frente da diretoria do sindicato, repetimos a dose. Enfileiramos novamente os ônibus no viaduto do Vista Verde. Paramos todo o fretamento e mostramos de vez toda a nossa união e disposição de luta. E conseguimos a equiparação salarial com o setor urbano. Mais um dia de sufoco para quem depende de ônibus fretado para ir ao trabalho. Os motoristas continuam em greve, querendo aumento salarial e no valor dos vales-refeição. De acordo com o sindicato da categoria, 80% dos 2.000 trabalhadores aderiram à greve, que chega hoje ao seu segundo dia. A paralisação atinge cerca de 25.000 trabalhadores das grandes empresas do Vale do Paraíba. Só na GM, 12.000 foram prejudicados. A empresa está até incentivando a carona. Cada colega transportado vale R$1 para o dono do carro.
Segundo o vice-presidente da Federação das Indústrias de Fretamento, as reivindicações dos motoristas são injustas. O trabalhador de fretamento, ele faz muitas vezes um horário só de entrada e de saída. Na realidade, ele tem um grande intervalo no meio do dia. E justamente por essas características operacionais diferenciadas, a gente não pode de maneira nenhuma se equiparar com empresa urbana. E agora há pouco a Justiça concedeu a reintegração de posse dos ônibus que estão retidos pelos sindicalistas. A reintegração deve ser cumprida ainda hoje. Motoristas de ônibus fretados do Vale do Paraíba decidem hoje se retornam à greve. Os motoristas do transporte de fretamento do Vale do Paraíba querem equiparação salarial ao piso dos motoristas do transporte urbano. O aumento reivindicado é de 5%, além de elevar o vale-refeição de R$ 33 para R$ 150. A categoria parou na última quinta e sexta-feira e decidiu retornar ao trabalho no sábado. O sindicato decide hoje se os motoristas de ônibus fretados voltam a paralisar as atividades. Nesta década, os patrões começaram a falar da catraca eletrônica, agente de bordo, micro-ônibus sem cobrador, MIDs e mais uma porção de maneiras de reduzir custos e aumentar os lucros. Porém, aqui no Vale do Paraíba, existe organização e disposição de luta. Aqui no Vale do Paraíba, não aceitamos ônibus rodando sem cobrador e estamos na luta. Fruto da luta de todos esses anos é que temos hoje um dos melhores salários do transporte coletivo e o melhor salário do fretamento do país. São José dos Campos amanheceu sem ônibus. Motoristas e cobradores estão em greve. Quem fala ao vivo da rodoviária velha é a repórter Fernanda Cesaroni. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Abranches. 100% dos motoristas aqui da cidade estão paralisados nesta manhã de quinta-feira, segundo o sindicato da categoria. Quem chega agora para ir ao trabalho e também se deslocar para as escolas, encontra a rodoviária assim, vazia, não há um ônibus sequer. Ainda segundo o sindicato, os funcionários das empresas estão reunidos agora nas 3 garagens. Eles reclamam que não foi feito o pagamento do fundo de garantia dos 1.300 trabalhadores demitidos das antigas empresas que operavam na cidade. Eles disseram que vão permanecer paralisados até que a prefeitura e essas empresas se reúnam com eles em caráter de urgência. O secretário de Transportes, Felício Ramuti, informou por telefone que a prefeitura foi surpreendida com essa paralisação e que ela é considerada ilegal porque a prefeitura, as empresas e a população não foram avisadas com 72 horas de antecedência, como prevê a lei. Ele disse ainda que a prefeitura está trabalhando para colocar pelo menos 30% da frota nas ruas agora pela manhã e que ele espera que a Polícia
Polícia Militar está acompanhando a saída dos ônibus, segundo a Prefeitura, das garagens, e que ele espera que não há vandalismo agora pela manhã, que não haja vandalismo. De acordo ainda com a Prefeitura, o Tribunal de Justiça do Trabalho reconheceu em segunda instância que o município não é responsável pelo pagamento do fundo de garantia, que isso é responsabilidade das empresas. Abranches. E Fernanda fala sobre a greve dos ônibus. Como já falamos no começo desta edição, motoristas e cobradores de São José dos Campos estão em greve. Vamos voltar a falar com o repórter Fernanda Cesarone, que está na rodoviária velha. Fernanda. Abranches, a última informação da Prefeitura é que 30% dos veículos já estão nas ruas. E nós percebemos mesmo que na Avenida São José, aqui ao lado da rodoviária, já começa uma movimentação de veículos. Por enquanto, aqui na rodoviária, nenhum ônibus ainda chegou por aqui. A Prefeitura não soube informar se vai ou não fazer a reunião com o sindicato da categoria, como pedem os motoristas. Eles reclamam da falta do pagamento do fundo de garantia por parte das empresas. Então, portanto, quem está saindo de casa em direção ao trabalho e à escola e depende do transporte público, atenção, nem todos os ônibus estão circulando hoje, nesta manhã, em São José dos Campos. Abranches. Ok, obrigado, Fernanda. O dia começou complicado para quem depende de transporte público em São José dos Campos. Motoristas e cobradores de ônibus entraram em greve nesta manhã. Os grevistas se reuniram em frente às garagens das empresas de ônibus. Na Júlio Simões, houve princípio de confusão entre manifestantes e policiais militares que foram chamados para garantir o direito de quem queria trabalhar. Segundo a Prefeitura, 30% dos ônibus saíram das garagens. Além disso, combis e táxis tiveram a permissão para fazer o transporte coletivo com tarifas de ônibus. Mesmo assim, os pontos, vans e ônibus ficaram lotados. Muito difícil, muito cheio. Você não está preparado para ver como você vai agir nessa situação, né? Provavelmente a maioria ficou em casa. A espera foi longa. Apesar de chegar cedo, não adianta, porque os ônibus estão aí parados, então a gente fica aqui só aguardando. Agora eu vou chegar atrasado no serviço, vai ter que explicar pro patrão, porque todo mundo agora tá parado, não pode, não deixa a gente trabalhar também, né? O momento era de explicar o atraso para o chefe ou de aguardar uma carona. A gente está aguardando para ver se alguém do serviço vem buscar. Segundo o Sindicato dos Condutores, a greve é porque até hoje cerca de 1.300 funcionários daquele período de transferência entre as empresas de ônibus no ano passado estariam sem receber o fundo de garantia e os 40% de multa. A dívida, de acordo com o sindicato, passa de 30 milhões de reais. Nós queremos imediatamente após a greve agora uma reunião com o secretário de transporte, com o prefeito Eduardo Cury e com as empresas e com o administrador judicial para ter uma saída para a situação dos trabalhadores. Enquanto isso não resolver, a greve continua. Esperamos resolver o mais rápido possível. Está comprovado. Somos o número 1 na luta em defesa do direito dos trabalhadores. Outra marca importante do nosso sindicato é que quem decide é você, trabalhador.
16 de abril de 2007, greve na Coca-Cola. Dia 18 de julho de 2008, grande assembleia no sindicato. – 8 de novembro de 2005, greve de 2 dias na ABC Transportes de Taubaté. Dia 22 de junho de 2006, manifestação pela retirada dos tachões no acesso da Vista Verde, à rodovia Presidente Dutra.